Ei, Ei, Isaura. tudo bem, Laura? Tudo bem, Renata? Ei, gente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tarde. Natália, boa tarde. Ana Tereza, Andressa, Tereza, meninas. Guto, Júlia. Guto tá só aqui, o bendito é o fruto, né? Mas falta o O outro Gustavo. Gustavo chegar. Uhum. É outro Gustavo também. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fechar aqui e aproveitar os últimos minutinhos para continuar trabalhando, tá, gente? Tranquilo. Vamos esperar só o Gustavo chegar. Vou até passar uma mensagem para ele. Faltam 2 minutinhos, vamos só aguardar ele chegar, né? E aí a gente dá início aos trabalhos. Tudo tranquilo com vocês três, meninas? Tudo certo. Alguma dúvida? 20 É. minutos para apresentação de cada uma. Professora, uma dúvida. O tempo ele se inicia quando a gente começa a falar? Na hora que eu chamo vocês. Tá bom. É que vocês começam a falar, sim. Tá bom. Se não tem alguma... Eu chamo vocês e aí vocês começam a falar, porque aí a gente começa a marcar o tempo para evitar que alguma falha técnica, alguma coisa possa acontecer. Não, claro, então perfeito. A partir do momento que a gente começa a falar. 20 minutos, Deixa eu ver com o Gustavo aqui. Avisei o Gustavo que a gente só está aguardando para começar, tá bem? Combinado.
nós faremos a apresentação por ordem alfabética, tá bem, meninas? Tá bem. Uhum. Então, nós teremos primeiro a Andressa, né? Júlia e Natália. Guto, você nos ouve? Os professores Isaura, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tá tudo pronto por aí? Tá sim, a gente já, na verdade, já está com a sala aberta, tudo certo. Tá, E o de dissertação e teses também já está em ordem. tá. Já podemos começar, está sendo gravado. Se houver qualquer problema com a transmissão, a gente vai gerar o link da transmissão diretamente daqui a pouco. Tá. O Gustavo Werneck está um pouco atrasado. Ele falou que entraria em, sei lá, 3 minutos agora. Nós podemos aguardar? Podemos, claro. Vocês que comandam. Vamos aguardar. Acho que é importante. Nós fazemos parte da comissão que avaliou todos os trabalhos, né? Então, a gente optou por participarmos, todos nós também, da apresentação que a gente considera que é mais interessante, uma vez que todos nós já conhecemos todos os trabalhos, né? Então, vocês vão apresentar os trabalhos que já foram lidos e avaliados por nós, tá bem? Legal. Vamos ver aqui, só esperando um pouquinho mais o Gustavo chegar. Talvez seja legal a gente se apresentar para elas, né, Isaura? Pode ser, pode ser. Né? Não sei se vocês nos conhecem, meninas. Não. Começa aí, Isaura. Você que é a Tá nossa bom, tá bom. Gustavo chegou, então a gente já começa oficialmente. Bom, então eu sou Isaura Mourão, né? Eu estou professora na PUC Minas, já passei pelo Sul, né? Acho que vocês são do Sul. Passei por Porto Alegre, na URGS, né? E temos os demais colegas que estão aqui conosco. A Laura, a Renata, o Gustavo e a Ana Tereza. Ana, está por aí? Tô sim, tô aqui. E a Ana Tereza? Tudo direitinho, tô acompanhando. Deixa eu abrir aqui para vocês me verem. Ok, querem falar um pouquinho, cada um de vocês, rapidamente? Laura, quer começar? Começo, vou falar bem rapidamente, meninas, né? Como a Isaura já disse, a gente lê o trabalho de todas vocês. Sou Laura Pimenta, eu sou doutora em comunicação pela UFMG e atualmente estou como supervisora de educação no Instituto Inhotim e junto com os demais colegas fizemos parte aí da comissão avaliadora. Ainda participo do grupo de pesquisa Mobiliza pelo UFMG e também com o Isaura no grupo de Alorg da PUC, daqui de Minas. Então, rapidamente, essa sou eu que estou aqui com vocês hoje. Boa sorte. Ana? Gente, desculpa que eu estava aproveitando esses últimos minutinhos, porque eu estou entrando numa apresentação na UF também. Agora parou, agora acabei lá. Meu nome é Ana Tereza, eu sou doutora também em comunicação, sou relações públicas de formação, trabalho como relações... Ana, seu áudio está cortando. Concursada lá, e sou pesquisadora de educação, cidade e consumo lá com da UERJ. Parabéns para vocês. A gente tudo participou, todas as pessoas que estão aqui foram finalistas já de prêmio, sabe que tá todo mundo nervoso, tá?
A gente ficou muito nervosa, a gente estava comentando esses dias, a gente também ficou super nervosa, tá? Então, fiquem, assim, não adianta falar, fiquem tranquilas, mas, assim, vai dar tudo certo, tá? E todo o desejo de uma ótima apresentação para vocês três. Gustavo? Boa tarde, pessoal. Primeiro, me desculpe por ter chegado um pouquinho atrasado, estava resolvendo uma questão pessoal. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, gurias, pelos trabalhos de vocês. Como a Ana falou, ano passado a gente estava aqui nessa expectativa também, participando como finalista desse prêmio, e isso é muito legal, né? Então, assim, é bacana estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês e já desejo de antemão bastante sucesso, independentemente do resultado. Vocês são muito vencedoras porque chegaram nessa condição até aqui, né? O que é algo bastante positivo, enfim, e faz da carreira de vocês, traz um elemento adicional para a carreira de vocês. Sou Gustavo Becker, sou aqui do Rio Grande do Sul e fiz meu doutorado na PUC-RS e também integro o grupo GPEPcom da PUC-RS, vinculado à professora Cláudia Moura. Tá certo? Um prazer, até mais. Renata? Boa tarde. Então, gurias, né, como os demais colegas já falaram, assim, primeiramente parabenizar vocês, né? Então, como a gente lê os trabalhos de vocês, né, todos os trabalhos excelentes, então é só mais uma etapa, então vocês já são vencedoras. É um prazer estar aqui hoje, podendo ver a apresentação de vocês junto com os demais colegas. Eu me chamo Renata Andrioni. Eu sou de formação historiadora, mas meu mestrado e meu doutorado na área de comunicação eu fiz na PUC, aqui em Porto Alegre. Atualmente eu faço meu pós-doutorado na UFSM e também atualmente eu estou como diretora de pós-graduação Lato Sensu do Grupo Educacional IBCMED. Então, parabéns, meninas, um sucesso aí na apresentação de vocês. A gente sabe que o nervosismo faz parte, mas isso com certeza não vai comprometer em nada a qualidade do trabalho de vocês. Então, complementando, né, eu sou também coordenadora da assessoria de imprensa da UFMG, e também complementando o que Gustavo e Renata mencionaram, somos todos, e Ana também falou, todos passamos por essa fase, né, fomos todos finalistas do prêmio de teses da UFMG, da Abrapicorp, né? E esse é um momento realmente extremamente importante, e o fato de vocês estarem aqui já é um fato para comemorar, né? Eu e Gustavo, a gente falou sobre isso ano passado, só o fato da gente já estar, né, entre os três já é um motivo para comemorar. Então, feitas as apresentações, vamos passar para as nossas apresentações, né? Vamos passar para as apresentações dos trabalhos. E, por ordem alfabética, a gente começa com o trabalho de Andressa Tassinari Alves, cujo trabalho é Desafios na Diversidade e Inclusão de Pessoas Negras nas Organizações, Compromissos na Perspectiva da Comunicação com Empregados. O trabalho é da PUC do Rio Grande do Sul, orientado pelo professor Diego Vander da Silva. Pode começar, Andressa. Certo, vocês me escutam? Sim. Tá, deixa eu só diminuir aqui. Bom, boa tarde a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca. Vocês leram os nossos trabalhos, né? Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui na final. Dizer que é uma honra poder estar participando desse evento, que é tão importante, né, para a nossa área de relações públicas, e também por ter a oportunidade de dar visibilidade para esse trabalho e principalmente para a pauta que é tão necessária e importante nos dias de hoje, né? Então, eu me formei no final do ano passado e a minha monografia ela foi feita ao longo de 2020, foi orientada pelo professor Diego Vander da Silva, como já foi mencionado, e tem o título Diversidade e Inclusão de Pessoas Negras nas Organizações, Desafio na Perspectiva da Comunicação com Empregados. Então, eu começo falando que o que me motivou para estudar sobre esse tema, né, veio justamente da inquietação em relação à falta de representatividade das pessoas negras, tanto na academia quanto dentro das organizações. E a gente percebe que o racismo ele é um problema na nossa sociedade, veio desde a Idade Média até os dias de hoje, e ele impacta diretamente na vida
das pessoas negras, né? Então, eu trouxe algumas manchetes aqui que ilustram bem isso, como o caso da mulher que foi demitida após denunciar o racismo e intolerância religiosa no hipermercado que ela trabalhava no Rio de Janeiro, e a recepcionista negra que foi demitida após se recusar a remover as tranças dos cabelos, né? Então, são apenas 2 exemplos do quanto o racismo ele afeta a vida das pessoas e o quanto ele está presente na nossa sociedade. Então, no momento em que a gente decidiu qual o tema central, né, a gente começou a pensar no que nós deveríamos dar foco para essa pesquisa. Foi então que a gente percebeu que a gente precisava entender o impacto de fato na sociedade, o impacto do racismo na sociedade brasileira e como a comunicação ela estaria inserida nesse contexto, né? Então a gente entende que a diversidade e inclusão é um tema que as organizações têm se apropriado para tratar desses temas de causas sociais, né? Então a gente trouxe esse aspecto também e pensar nas práticas que as organizações têm feito para a diversidade e inclusão de pessoas negras. E aí a gente chegou nesses 3 objetivos. O primeiro deles é compreender o impacto do racismo na nossa sociedade, refletir sobre a dimensão da comunicação e diversidade e inclusão racial e discutir sobre as práticas das organizações no que diz respeito à diversidade e inclusão e também trazer percepções de especialistas na pauta. Para isso, a gente chegou nesses procedimentos metodológicos, então a gente começa com a pesquisa exploratória, utilizando a técnica de pesquisa bibliográfica e documental, e a gente teve o cuidado de analisar autores que têm obras bem atuais, porque a gente entende que o racismo ele evoluiu ao longo dos anos, ao longo das décadas, então a gente quis trazer análises atuais para a gente falar do racismo que nós estamos vivendo atualmente na sociedade. Além disso, a gente também contou com entrevistas em profundidade de caráter semiaberto, com especialistas na pauta, e a gente fez análise de conteúdos noticiosos veiculados no período de desenvolvimento da monografia. E aí eu abro um parêntese aqui, porque a gente teve que alterar a estrutura do trabalho justamente porque a gente percebeu que a gente precisava falar sobre esses acontecimentos, porque ele tá muito atrelado aos desafios que as organizações também possuem, né, no seu dia a dia. A partir daí, então, a gente desenvolveu a estrutura do trabalho, dividida em 5 capítulos, onde o primeiro é um capítulo introdutório, o nosso capítulo 2 é o primeiro capítulo teórico, e tem como título Precisamos falar sobre racismo, desigualdades raciais e impacto na vida das pessoas negras. O capítulo 3 é o nosso segundo capítulo teórico, e tem como título Comunicação com empregados e diversidade e inclusão nas organizações, a pauta racial. E o capítulo 4, que é o nosso capítulo fundamentalmente empírico, e também tem o nosso processo de coleta de dados primários. E o título é Desafio e Perspectivas na Diversidade e Inclusão de Pessoas Negras nas Organizações. E, por último, as nossas considerações. Falando, então, um pouco sobre o nosso capítulo 2, a gente começa fazendo trazendo um contexto histórico do racismo. Então, como eu falei, o racismo ele vem lá desde a Idade Média e vai evoluindo até os dias de hoje. A gente também faz, e é importante a gente ter essa diferenciação do racismo, do preconceito e da discriminação. Então, o preconceito, ele é um julgamento prévio baseado em estereótipos criados pela sociedade. A discriminação, ele é tratamento desigual que acarreta em desvantagens para determinados grupos, e o racismo, são práticas conscientes ou não que acarretam vantagens de alguns grupos em detrimento de outros, né? E aí a gente também trouxe algumas pesquisas bem conceituadas, como do IBGE, TSE e Ministério da Saúde, para mostrar os impactos do racismo na vida das pessoas negras em todos os âmbitos. E aí a gente, por último, a gente faz um foco no cenário das organizações, então o impacto do racismo dentro das organizações. Então a gente entende que o racismo ele tem diversas vertentes, e daí aqui eu trago as 2 principais, que é o racismo institucional, que fala do tratamento desigual, que gera dificuldade de acesso a alguns grupos, e o racismo estrutural, que é a normalidade diante dessas desigualdades raciais existentes na sociedade. E aí, analisando as pesquisas, a gente percebe que apenas 27,7% dos negros hoje possuem os maiores rendimentos, e cerca de 75% possuem os menores rendimentos na nossa sociedade. Além disso, a população negra, ela corresponde à maioria, né, da nossa população e também a maior parte da força de trabalho.
porém 64,2% dessas pessoas hoje estão desocupadas ou subutilizadas. Além disso, apenas 11,9% dos negros hoje estão em cargos gerenciais, cargos esses assumidos por quase 86% das pessoas brancas. Daí a gente vai para a comunicação, né? Onde a gente trata a comunicação com empregados, e a gente entende a comunicação sob uma perspectiva ampla, agregadora e plural. A gente também fala do tema de diversidade e inclusão, como eu comentei, é um tema que as organizações têm se apropriado para tratar de causas sociais. E a gente vai para o foco das questões raciais, aí analisando todas as práticas e ações que têm sido feitas pelas empresas, no que diz respeito à diversidade e inclusão de pessoas negras. Então, a comunicação com empregados, ela trata do processo de relacionamento e posicionamento das organizações, e nós, como comunicadores, a gente tem esse papel de gestor dessas interações, de identificar as tendências sociais que estão acontecendo, as pautas que estão emergindo, e propor atitudes concretas, mudanças de posicionamento dentro das organizações. E aí eu trago aqui um dado que de todos os temas que estão dentro da diversidade e inclusão, que são trabalhados pelas organizações, a cor e etnia é a pauta que menos evolui, aqui com um valor de 29%. Isso está muito relacionado ao mito da democracia, que é a ausência do meu conhecimento sobre o problema e o meu pensamento de que o racismo ele não existe mais, ele já foi combatido há anos, então eu não preciso trabalhar com essa pauta, né? E, por último, capítulo 4, a gente começa falando das estratégias metodológicas, que eu citei anteriormente. A gente fala um pouco sobre o momento em que vivemos, e aí a gente faz essa análise dos conteúdos noticiosos desde maio até outubro de 2020, e a gente traz os pontos de vista dos especialistas. Então, a partir das entrevistas, do que nós aprendemos, e aí, a partir disso, a gente faz uma triangulação desses dados. Então, pensando em todas as obras que a gente analisou, todas as pesquisas que a gente trouxe, e fazendo também, alinhando com a fala dos especialistas que a gente entrevistou. Falando então um pouco sobre o momento em que vivemos, a gente entende que 2020 foi um ano bastante tenso no que diz respeito ao racismo. A gente viu diversos casos que foram amplamente divulgados pela mídia, e 2020 também foi o ano em que mais se pesquisou sobre racismo no Brasil, nos mecanismos de busca, né? A gente também teve o assassinato do adolescente João Pedro, e ele foi mais uma das vítimas da violência policial no Rio de Janeiro. E aí, por conta disso, o termo violência policial bateu recorde de pesquisas da última década. Além disso, a gente teve também o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que gerou diversos protestos, como vocês devem ter visto, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, e também reacendeu o movimento Black Lives Matter, que, para quem não sabe, além de um movimento, é também uma fundação global que atua nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, e ele surgiu justamente por causa da absolvição de um vigilante que assassinou o jovem Trayvon Martin, porque ele parecia suspeito. Na época, isso aconteceu em 2012, e gerou uma comoção por conta dessa injustiça, né, por conta desse assassinato. E aí, também por causa desse assassinato do George Floyd, a tradução do termo Vidas Negras Importam atingiu recorde de interesse no mês de junho. Além disso, o Brasil foi um dos países em que mais buscou por antirracismo no ano de 2020. Então, indo um pouco para a seleção dos nossos entrevistados, a gente percebeu que para ter uma discussão completa sobre o tema, a gente precisava dos pontos de vista de profissionais que trabalhavam dentro de organizações privadas, dentro de organizações públicas e pessoas que trabalham em instituições relacionadas ao tema de diversidade e inclusão. A partir daí, a gente fez um levantamento de perfis de possíveis entrevistados, né, para poder entrar em contato, e a gente fez o contato com 10 profissionais, dentre eles homens e mulheres. Todos esses contatos foram feitos dentro do LinkedIn, e a gente conseguiu fazer o agendamento, então, de 3 entrevistas, que são esses 3 homens negros. E é importante frisar que todos eles assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando o uso de imagem e também a identificação deles.
O primeiro deles é Matheus Felipe Ferreira. Ele é Relações Públicas e especialista em inclusão e diversidade em uma organização privada. O Wagner Machado, que é jornalista e servidor público na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Daniel Teixeira, que é advogado e diretor de projetos do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. A nossa entrevista, então, ela foi dividida em 3 sessões. O primeiro, então, a gente tem um momento onde o entrevistado ele falou um pouco sobre a experiência dele com o mercado de trabalho, sobre o ponto de vista dele em relação à diversidade e inclusão, a relação dele, né, com o tema. Em segundo, a gente vai, então, para o tema de diversidade e inclusão geral nas organizações, então, as percepções sobre a atuação das organizações nessa pauta, os desafios e avanços também. E, por último, diversidade e inclusão racial. Então, eles trazem a visão deles sobre as ações das organizações no que diz respeito à inclusão de negros, as práticas que foram efetivas e quais aspectos a gente ainda precisa evoluir na sociedade. A partir daí, então, a gente tem algumas percepções de que a diversidade e inclusão ainda é um tabu nas organizações, e isso está muito relacionado ao desconhecimento do tema. Então, o Ferreira nos diz que está relacionado à estrutura social e os nossos vieses que criam em nós comportamentos preconceituosos, que são naturalizados pela sociedade. Isso está muito relacionado ao racismo estrutural, que eu falei anteriormente, e também ao mito da democracia. Além disso, o assunto ele precisa ser trazido para as discussões nas organizações. E o Teixeira defende que, a partir do momento em que a gente tem esses momentos de discussão, a gente consegue gerar conscientização das pessoas, o que faz com que as empresas também engajem mais a trabalhar com o tema. Outro ponto é que é importante a gente entender que existem diferentes realidades dos profissionais. Então, nós não podemos dizer que somos todos iguais, porque nós não partimos do mesmo ponto. E o Machado nos diz também que, de todos os lugares que ele trabalhou, ele pôde contar quantos negros estavam junto com ele. Então, isso só mostra a desigualdade que existe na nossa sociedade e no mercado de trabalho também. E, por último, a empresa ela precisa estar preparada para possíveis mudanças de posicionamento, né? Então, o Teixeira nos diz que é preciso pensar na cultura organizacional, onde haja uma mudança na instituição, para que o ambiente seja diverso. Então, não haja só a inserção desses profissionais, mas que seja um ambiente propício para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, fazendo uma síntese de todos os aprendizados que a gente viu até aqui, o racismo ele é um problema histórico que está na nossa humanidade há décadas, há séculos, e embora a gente veja já um crescimento de iniciativas para promover, né, a diversidade e inclusão e combater o racismo, a gente sabe que ainda há muito a se fazer, há muito a se caminhar dentro desse assunto. E nós, como comunicadores, nós temos o papel fundamental de questionar a existência dessas práticas, ou a ausência também dessas práticas, voltadas para a diversidade e inclusão, e propor ações que posicionem a organização de uma forma incisiva, consistente e estratégica. E o Almeida defende que a mudança da sociedade ela não se faz só com denúncias ou repúdio moral ao racismo, mas ela depende, antes de tudo, de uma postura e adoção de práticas antirracistas. Então, trazendo de volta os nossos objetivos, a gente entendeu que o racismo ele cria condições sociais para que grupos racialmente identificados eles sejam discriminados na nossa sociedade, e o racismo ele deixou de ser um problema individual ou apenas da comunidade. Ele deve ser encarado por todos como uma questão nacional e global. Além disso, o papel do comunicador é justamente olhar para o que os públicos estão falando e como a organização está sendo vista e propor uma mudança de posicionamento, uma mudança de discurso nas organizações. Além disso, é importante que as organizações elas promovam essas discussões para, assim, criar um posicionamento efetivo. E, por último, a gente entende que ainda existe uma maioria nas organizações que estão se apropriando do debate, mas a partir do momento que a gente tem medidas efetivas, a gente consegue criar ações concretas para a mudança na organização. E é fundamental pensar no desenvolvimento desses profissionais. E o Ferreira defende que não basta a gente criar uma janela só para incluir essas pessoas negras se elas forem ficar por anos no mesmo cargo, né? Como eu falei anteriormente, a gente precisa ter um ambiente propício e diverso para que essas pessoas
elas sejam desenvolvidas dentro da organização, elas tenham oportunidade. Aqui a gente não fala de igualdade, mas a gente fala de equidade, pensando nas diversas realidades de cada profissional e nas dificuldades enfrentadas por cada um deles, né? E para finalizar, esse trabalho ele foi bastante desafiador de produzir, porque é um tema delicado, é um tema que, embora esteja crescendo bastante na nossa sociedade, ainda existem muitas dificuldades em se falar sobre ele, além de todos os acontecimentos de 2020 que trouxeram um peso a mais, mas que também serviram como incentivo para falar sobre isso, porque a gente percebe que sim, a gente precisa falar e discutir sobre esse tema, né? E eu concluí o meu trabalho no dia 20 de novembro, no Dia Nacional da Consciência Negra, e eu tive que fazer um ajuste de última hora, porque um dia antes, o João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, ele foi espancado até a morte por seguranças no estacionamento do supermercado Carrefour, aqui em Porto Alegre. E o Carrefour, ele já esteve envolvido com várias outras questões de racismo e nunca houve uma ação concreta de combate a esse problema, né? Então, isso só reforça que o racismo, ele é um problema que acontece atualmente, ele é um problema da nossa sociedade e ele precisa ser combatido por todos. Afinal, vidas negras importam sim. Obrigada. Obrigada, Andressa. Foi precisa no tempo. Nós vamos pedir que vocês aguardem um pouquinho mais, porque a gente precisa preencher um formulário de avaliação e a gente volta na sequência, tá bem? Colegas, Renata, Laura, Gustavo, Ana, tudo certo? O formulário, ok? Então a gente já faz esse preenchimento desse formulário e já retorna. Tá bem?
Gustavo? Tudo certo. Podemos retomar, então? Então, vamos agora para a apresentação de Júlia Simões Neubart. Neubart, é isso? Isso, é Neubart. Neubart. Alemão. O trabalho é Transformações dos Eventos no Brasil durante a pandemia de Covid-19, orientada pelo professor Diego Vander da Silva, também na PUC Rio Grande do Sul. Boa apresentação. Obrigada, vou compartilhar aqui. Então, oi, eu gostaria de dar primeiro boa tarde, agradecer profundamente por vocês terem lido o meu trabalho, por eu estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui partilhando conhecimento, em especial no momento como esse que a gente está vivendo. Então, assim, para começar, eu acho que um ponto bem importante é dizer que eu vou falar sobre as transformações dos eventos e tudo mais, mas eu acho que a gente aqui, nesse formato que a gente está vivendo, a gente já sente um pouquinho de como foram essas transformações. Um evento que até então a gente vivia lá presencial, compartilhando conhecimento, olhando no olho das pessoas, e aqui a gente está vivendo de uma forma totalmente diferente, né? Ainda assim, mantendo essa tradição. Então, o que a gente percebe, o que eu percebi, enfim, ao longo da pesquisa, é que mesmo em um cenário de incertezas e com essas transformações, a área se manteve, ela se transformou e houve uma potencialização de novos formatos, de novas dinâmicas nesse contexto. Houve uma reação também dos agentes que compõem esse ambiente, surgindo novos movimentos, mas a área se manteve, né? Então, a gente vai perceber que os eventos, apesar de tudo, eles continuaram se transformando, se movimentando, enfim. Então, a partir disso, os meus problemas de pesquisa eram entender quais os impactos da pandemia para a atividade de relações públicas e para a comunicação, como a gente pode perceber os eventos e as dinâmicas desencadeadas nesse tema ao longo da pandemia de Covid, e quais são algumas das transformações nos e dos eventos no Brasil durante a pandemia. A partir desses problemas, a gente elaborou alguns objetivos, que eram discutir os impactos da pandemia, especialmente no contexto da atividade de relações públicas e da comunicação, refletir sobre os eventos e dinâmicas relacionadas à pandemia de Covid-19 e compreender as transformações nos e dos eventos no Brasil, né, durante a pandemia. Para isso, a gente optou pela pesquisa exploratória, baseada em GIL, 2019, utilizando as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, também de GIL, 2019, e a análise de conteúdo, de Bardan, 2011, a partir de alguns subsídios que retratassem justamente essas transformações que eu vou descrever ao longo do trabalho. Eu vou detalhar um pouquinho melhor mais para frente como foram essas estratégias, como eu apliquei, enfim, para a gente entender melhor. Quando a gente pensa na estrutura geral assim, do trabalho, a gente optou por 2 capítulos teóricos e um capítulo empírico, que também tem questões teóricas, porque a gente mesclou as 2 questões. Então, assim, inicialmente a gente buscou que tivesse um capítulo que desse um amparo mais amplo, para a gente entender de que cenário a gente estava partindo, um capítulo basilar. Pensando nisso, então, a gente fez esse capítulo 2, que fala sobre o Covid, e aí a gente dividiu em alguns itens, como coronavírus, impactos de uma pandemia, relações públicas, desafios e oportunidades decorrentes da crise, e impactos da pandemia em processos de comunicação e nos hábitos dos públicos. Eu trouxe aqui alguns destaques que nos ajudam a entender um pouquinho sobre o que esse capítulo trata. É importante dizer que eu trouxe esse destaque em especial sobre o cenário da crise no Brasil, porque quando a gente pensa na crise do Covid-19, ela se comportou de formas muito diferentes dependendo do país que a gente está falando. Quando a gente fala no Brasil, é importante entender que o Brasil já vinha de uma crise econômica crônica, e com a pandemia a gente se tornou uma crise econômica aguda, então acentuou um problema já existente no nosso país. Além disso, a gente também já tinha uma crise de saúde pública, que também já existia, e se acentuou com a questão do Covid, assim como a crise política, como foi dito por Mello e Cabral. Isso é importante a gente entender,
porque nesse cenário a gente também não consegue descolar a atividade de relações públicas, porque aqui a gente entende a atividade de RP como essencialmente social, né, visto que ela atua nesse sistema organização públicos e naturalmente a gente está sempre incluindo e vivendo esse ambiente. E óbvio, considerando todo esse contexto, não foi diferente durante o Covid, que os nossos processos de comunicação em que o Relações Públicas atua foram, né, extremamente impactados, como foi o caso da comunicação interna, gestão de crises e os eventos, que mostra aqui que 70% dos respondentes numa pesquisa da ABERJ apontaram que os eventos foram uma das questões mais afetadas pela pandemia. E aí, pensando nisso, a gente já parte para o terceiro capítulo, que fala justamente sobre essa ênfase dos eventos em relações públicas, que é uma questão nossa. Além disso, os impactos da pandemia de Covid nesse setor e outros desdobramentos e dinâmicas que a gente vai falar mais para frente. Então, assim, é importante dizer que aqui a gente entende os eventos como aqueles que podem incidir positivamente, né, na constituição de relacionamentos entre a organização e seus públicos, e que eles são uma atividade econômica que, ela nascida com a civilização, a gente sempre fez eventos, né, ela foi acompanhando a evolução dos povos, ela sempre participou dessa evolução. Então, isso é importante entender porque os eventos, eles sempre se transformaram de acordo com a época que eles existiam. Eles sempre foram e, nesse caso, não foi diferente. Isso também não significa que eles não foram afetados. E, na verdade, eles foram extremamente afetados. Aqui a gente pode ver que, por exemplo, 35% das empresas de eventos tiveram seus eventos cancelados. E outros não tiveram um faturamento baixíssimo no ano de 2020. Então, essas questões e todo esse problema fez com que surgissem movimentos a favor dos eventos, para que eles se mantivessem e mostrar para a sociedade que eles são essenciais, mesmo em momentos como esse, e que eles precisavam se manter. A partir de todo esse contexto, a gente chega no capítulo 4, que fala sobre a questão empírica, que foi o estudo para entender quais eram essas transformações. Para isso, a gente utilizou, então, as estratégias metodológicas, que eu vou detalhar um pouco melhor agora. Então, assim, quando a gente começou esse estudo, nós utilizamos, então, primeiro entendemos quais eram os estados do Brasil que tinham uma maior produção de eventos, então a gente entendeu como o Rio de Janeiro e São Paulo, e depois o Rio Grande do Sul, por ser o estado que eu estou. E aí, a partir disso, a gente fez a delimitação das fontes, para entender aquelas que respondiam aos nossos problemas de pesquisa. Depois disso, a gente passou pela delimitação do período de produção desses conteúdos, que a gente considerou julho e outubro, a outubro. E aí passamos para o levantamento preliminar desses conteúdos e o refinamento dos conteúdos analisados. Para isso, a gente escolheu um grupo de agentes para que a gente conseguisse abranger realmente e responder a questão da melhor forma possível, considerando justamente os eventos no Brasil. Então, para isso, a gente escolheu as entidades setoriais, os movimentos de eventos do setor, que foram justamente esses que eu falei, que emergiram durante a crise, e a imprensa especializada, que conta um pouco esse olhar das organizações sobre a questão. Então, a gente chegou nesses agentes aqui, que seria a UBRAP, a ABRAP, o Grupo Live Marketing, o Coletiva.net, o PropMac e o Meio Mensagem. A partir desses conteúdos, a gente, então, elaborou 5 categorias e 17 subcategorias que respondem àqueles problemas e que contam quais foram essas transformações que aconteceram durante a pandemia de Covid-19. Então, eu vou passar aqui, vocês vão notar que eu sempre destaquei em ênfase a categoria e depois listei as subcategorias. Então, quando a gente fala da primeira categoria, que é a estruturação do setor, é importante dizer que até então os eventos, apesar de ser um setor muito forte economicamente, eles não necessariamente tinham algumas estruturações que outros setores têm, como é o caso do setor de serviços, educação, que eles têm uma estruturação muito clara frente a, por exemplo, a criação de leis, enfim, questões assim, eles já eram muito fortes, que não era o caso do setor de eventos.
Então, esse momento propiciou para que eles tivessem uma incidência junto aos órgãos públicos, a fim de pedir iniciativas, deixar claro quais as funções que eles tinham e etc. E aí, nisso, também teve a outra categoria, que é o desenvolvimento de estratégias comunicacionais conjuntas, justamente para mostrar para a sociedade por que os eventos devem existir, por que eles são importantes, o que fazem, o que diferencia e etc., para que isso ficasse mais claro. Além disso, houve também a visibilidade da expressividade do setor, que isso tem a ver com justamente aqueles movimentos que conseguiram mostrar para a sociedade por que os eventos deviam se manter ou não. Aí nós passamos para a nossa segunda categoria, que seriam as dinâmicas nos formatos de eventos. Aqui aconteceu o fortalecimento de lives, que era um formato que já existia, mas que se intensificou nesse período como alternativa das empresas, das organizações, para continuar com seus eventos. Houve também uma exaustão das lives, porque esse formato foi tão utilizado que causou uma exaustão. O crescimento da experimentação de modelos híbridos e phygital, que é justamente essa mescla, um pouco do que a gente vive bastante hoje, e o ressurgimento do drive-in, que era um modelo que já existia lá nos cinemas antigos e que agora voltou com força em outro formato, como de shows e até exposições. Houve também uma sustentação de eventos presenciais, porque tudo isso que eu estou falando aqui é muito legal e a gente está vivendo aqui, enfim, mas a questão é que para as pessoas ainda faz muita falta aquele olho no olho, aquele evento que a gente realmente vivia a presencialidade muito próxima. Então, houve a ratificação dos modelos pré-pandemia, porque, além disso, o modelo presencial, ele movimenta uma cadeia imensa de setores e serviços que não acontece no evento digital, que é o caso dos bares, restaurantes, hotéis e diversos serviços que são utilizados durante aquele momento. E aí, com isso, houve uma experimentação e aprovação de protocolos sanitários durante a pandemia para que esses eventos ocorressem de forma segura, claro, porque nunca foi um desejo do setor colocar ninguém em risco. E aí, por fim, as perspectivas de protocolos sanitários no pós-pandemia, porque esses protocolos devem seguir, né? A segurança é prioridade sempre. Outra categoria, então, foi a profissionalização das práticas. Isso tem a ver com qualquer crescimento, a gente precisa, então, fortalecer essa área para que ela pudesse crescer de forma consistente. Então, houve, por exemplo, o aprimoramento da etapa do pós-evento, porque a gente viu que dá para gerar conteúdo com o evento que a gente já vivia antes, e muito. E, em especial, como agora, a gente está gravando a live e essa live vai ficar disponível depois. Então, o pós-evento ele ficou um pouco mais qualificado, ele ganhou esse lugar melhor que antes ele não tinha. Houve também um reforço da dimensão estratégica dos eventos, porque agora, para ele se mostrar importante, ele tem que ter um objetivo estratégico, e isso era uma coisa que nós, profissionais de RP, já tínhamos essa ideia, mas agora ela se tornou mais forte e mais clara. E o estabelecimento de relações empregatícias mais consistentes com os trabalhadores do setor. Isso porque muitos dessa área, infelizmente, não tinham uma relação empregatícia tão séria, e aí, nesse momento de crise, eles ficaram à mercê das leis e muitas vezes não tiveram como serem protegidos para ganhar um salário, enfim, e isso se torna claro de que é necessário. Por fim, a gente tem aqui uma questão muito importante que, como qualquer transformação precisa de novas ofertas educativas, porque para tudo isso que eu falei acontecer, a gente precisa de uma oferta educativa boa para que os profissionais se qualifiquem. Então, houve a necessidade de qualificação profissional, a proposição de fóruns para discussão do tema, para que a gente debata e consiga crescer a partir disso, ensino sobre a realização de eventos digitais, que, apesar de já existirem, era novidade para alguns profissionais, e a visibilidade de práticas profissionais, porque a gente aprende muito com o exemplo. Então, o que os outros já estavam fazendo que a gente podia aprender? Aqui, então, a gente propôs uma síntese geral para que a gente entenda todas as transformações numa imagem só, para que a gente visualize com mais clareza o que foram essas transformações, o que mudou nos eventos durante esse período. E aí eu vou me encaminhando para o final, em que eu retomo um pouquinho do que eu citei lá no início, né, dos nossos objetivos, e a gente entende que, quando eu falei sobre discutir os impactos da pandemia, enfim, a gente entende que o período da pandemia, ela impactou de forma expressiva todos
os setores e que nesse contexto estão inseridas as organizações, os relacionamentos que estabelecem com os públicos estratégicos e também redimensionados, e obviamente o profissional de relações públicas nesse contexto. Eu também falei sobre refletir sobre os eventos e as dinâmicas relacionadas à pandemia de Covid-19, e a gente entende que o evento ele vai muito além da transmissão de conteúdos, né, como o Forte Silva falou, porque ele possibilita o desenvolvimento de relações entre uma organização e seus públicos. E ele justamente é importante para essa conexão. Ele transmite pensamento, é um viver único, é sair da rotina, é aquela quebra que é importante para todos nós. E, por fim, essa questão de compreender as transformações nos eventos no Brasil durante a pandemia, eu respondi ao longo de todas aquelas diferentes categorias que eu listei, e a gente entende que um comportamento comum das crises é que as pessoas encontram oportunidades para driblar o problema, e felizmente essa foi uma realidade aqui dos eventos. A gente entende que ainda é um cenário muito complexo, muito difícil, muitos profissionais, infelizmente, ainda estão tentando se recuperar, mas a gente acha que, de alguma forma, existirão pontos positivos que a gente vai poder retirar dessa situação. E eu, hoje, como atuante no mercado de eventos, felizmente eu trabalho nessa área, eu vejo que essas transformações, um pouco do que a gente viu, é uma realidade vivida no dia a dia e que, sim, infelizmente, veio para melhor. Então, eu espero que no próximo ano a gente possa se encontrar de novo, se possível, de forma presencial e trocando ainda mais conhecimento, assim como a gente está fazendo aqui hoje. Obrigada. Estão sendo assim, ó, pontualíssimas. Vou pedir um tempinho para vocês, tá? Para a gente preencher o nosso formulário e a gente já volta, tá bem?
Todos prontos? Bom, então a gente vai para a terceira apresentação, que a monografia é Idade no Discurso de Diversidade, o papel das relações públicas no combate ao ageísmo e na promoção da integracionalidade nas organizações. A autora é Natália Fernandes Vicentim, ela foi orientada pela professora Elci Lemes Inácio Pereira, da Faculdade Casper Líbero de São Paulo. Está com você, então, Natália. Muito obrigada. Vou compartilhar a minha tela. Vocês já veem minha tela? Sim. Bom, ela vamos... não está... ela não agora está foi. Tela inteira. Agora foi, sim, né? agora sim. Tá bom. Pode começar. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho do que eu estudei, também ouvir o que as colegas estudaram. Meu nome é Natália Vicentim. Esse trabalho teve como finalidade meu trabalho de conclusão de curso no ano passado, na Faculdade Casper Líbero, orientado pela professora Elci Lemos, e tem como título Idade no Discurso de Diversidade, o papel das relações públicas no combate ao ageísmo e na promoção da intergeracionalidade nas organizações. Bom, e vocês percebem que logo no título do meu trabalho, eu trago a palavra idade. E eu queria, então, propor aqui uma reflexão conjunta. Quando a gente pensa em idade, conectamos aí a questão do tempo, o passar do tempo, e, consequentemente, a questão de estarmos ficando velhos. Esse gerúndio, ele é claro porque é uma questão que está em movimento, né? Então, a cada segundinho aqui, a gente está um pouquinho mais velho. E, geralmente, junto com essa questão, esse sentimento, essa percepção de estar cada vez mais velhos, alguns estereótipos negativos acompanham, sentimentos não muito legais e até mesmo aquela sensação de evitar o avanço da idade. E tudo isso foi uma das minhas principais motivações, claro que conectada à minha experiência de ver a minha mãe sendo negada por inúmeras vezes em vagas de trabalho por uma questão exclusiva de idade. Mas mesmo assim, a gente parava e refletia, poxa vida, será que tem alguma coisa a ver com as qualificações dela? Será que falta alguma qualificação? Ou mesmo habilidades interpessoais que não eram suficientes para dar aquele famoso match, né? Então, ela ser de fato aprovada na vaga que ela tanto estava ali se aplicando? Não, nada disso estava acontecendo, porque as vagas estavam dando espaço ao ageísmo. O ageísmo, ele é um preconceito etário e ele está mais presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, do que a gente imagina. E, portanto, naturalizarmos, às vezes, ele não é nem discutido. Como, por exemplo, para tangibilizar a nossa discussão, eu trago essa placa. Acredito que vocês já devem ter visto, alguma vez ou outra, essa placa em algum estacionamento, e aqui ela já representa o que é ser velho, colocando aí uma pessoa um pouco mais corcunda, com uma bengala na mão, e escrito idoso. Então, aqui a gente já vê claramente uma comunicação ageísta com poucos símbolos, né? Bom, e é em cima disso tudo, com toda essa percepção, que eu queria entender como se caracteriza o discurso dominante de diversidade e qual o papel das relações públicas para mudar tudo isso, né? Para incluir essas pessoas mais velhas. O meu objetivo geral foi discutir o papel das relações públicas na promoção da diversidade, com foco na inclusão por idade nesse recorte de pessoas com mais de 50 anos, identificando possíveis aplicações das relações públicas como um pilar para o combate ao ageísmo e para a promoção da intergeracionalidade nas organizações. Mas, Natália, por que 50 a mais? Bom, é aos 40 que a gente tem, principalmente entre as mulheres, uma sensação de fato, poxa, eu estou ficando mais velha, a idade está chegando, né? Como geralmente falamos. Mas você ainda é considerada adulta. Aos 60, por diversas leis e estatutos no mundo todo, você já é considerado idoso. Mas é aos 50 que acontece aí uma crise identitária, em que você não é considerado nem mais tão jovem e você ainda não é idoso. Para tudo isso, então, acontecer, além da introdução, né, que vai iniciar o trabalho e as considerações finais, eu trago o meu capítulo, curso de quê? Diversidade como foco, o terceiro, dominância, organizações e ageísmo, e o quarto, e as relações públicas com isso, interseccionalidade, intergeracionalidade e ativismo.
Bom, como eu fiz todo o meu percurso, né? Eu vou aqui, então, trazendo todo o meu percurso metodológico enquanto a gente vai discutindo. A minha pesquisa, ela foi uma pesquisa exploratória híbrida, então ela tinha tanto uma parte teórica conceitual como uma parte mais empírica. Para começar, então, eu fiz uma revisão bibliográfica que eu busquei entender o contexto do mundo, né? E aí eu vi que a longevidade está a taxa de longevidade ela está cada vez mais alta. E, além disso, eu gostaria de entender, né, quando, como e quais eixos começaram a ser falados quando a diversidade começou a ter espaço no mundo. E para eu entender como esse discurso de diversidade ele começou a ser formado, eu precisava, então, de fato, entender como um discurso dominante, principalmente, é formado. Aí eu tinha um leque de autores, eu escolhi o Michel Foucault exatamente por concordar com ele que as relações elas são baseadas em poder. Então, aquela pessoa, aquele grupo, aquela figura que tem mais espaço, privilégios e, consequentemente, poder, vai influenciar cada vez mais os discursos, o que não quer dizer que ele é correto ou não, mas sim vai ter mais visibilidade. E para deixar tudo isso um pouco mais tangível, também eu me apossei dos autores Hard e Maguire, que fizeram uma releitura da arqueologia do saber de Foucault e propuseram um framework, como eles dizem, uma estrutura, com 7 perguntas que cruzavam em 3 temporalidades, e conforme você ia mapeando essas respostas a essas perguntas, você ia desenhando um discurso dominante. No caso deles, eles queriam entender o discurso dominante de risco e eu o de diversidade. E essa foi uma das únicas adaptações aí de objeto que eu fiz. E uma das primeiras perguntas que os autores Hard e Maguire nos faz é entender o que na literatura sobre o tema que você está escolhendo ali, no meu caso, diversidade, está sendo falado. E aí, eu me baseei nos livros da Biblioteca Nacional, do Acervo Online, e as teses e dissertações da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, num recorte de 10 anos, 2009 a 2019. Busquei também os materiais que eram das áreas de RP e comunicação organizacional, mas para eu saber se aquela quantidade de publicações, pesquisas eram relevantes ou não para a área, eu comparei com uma área maior, que são as ciências humanas e sociais. Aqui eu queria entender, por essas publicações, quais eixos eram mais pesquisados, né, da diversidade. E aí, continuando ainda também dentro do meu recorte de tempo ali, 2018, dentro, então, desses 10 anos, fui aos anais da Brapcorp de 2018, que teve o congresso focado em diversidade, e claro, como a gente sabe, já é um local que eu vou encontrar publicações específicas da área de RP e comunicação organizacional, e aqui eu também busquei entender quais eram os principais eixos tocados por essas publicações. Então, depois de olhar para toda aí essas publicações comerciais e bibliográficas, a gente já começa a desenhar um discurso dominante de diversidade. E aí eu ressalto que esses eixos que vocês estão vendo aqui no gráfico, eles não foram escolhidos por mim, eles foram sendo mapeados conforme eu tinha contato com as publicações. O único eixo que foi inserido proativamente foi idade, por ser o foco desse trabalho. Continuando, eu precisava entender o que os influenciadores organizacionais que se baseiam nessas publicações falam, entendem sobre diversidade. E aí, o primeiro aqui são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Na Agenda de 2030, por exemplo, a gente tem 17 objetivos, sendo um focado em diversidade e não é diversidade etária. O próximo seria o ESG, é uma sigla que está bastante famosa nesses últimos tempos, que significa Environmental, Social and Governance. Numa tradução literal, isso seria algo como ambiental, social e governança, e ele é uma ferramenta que pontua e avalia as organizações perante as suas práticas responsáveis. Está sempre sobre o olhar de CEOs e investidores, e dentro do pilar de social, a diversidade é pontuada, mostrando então que, direta ou indiretamente, a diversidade ela pode ter impactos financeiros. Agora, aqui em azul, eu vou representar uma parte ainda um pouco mais empírica. Eu consultei rankings, prêmios, índices, listas e cartilhas de mercado. Todos esses materiais, foram 9 materiais, todos foram convidados para uma entrevista em profundidade, em que apenas 4 aceitaram, e claro, eu realizei, e os outros que, no caso, não aceitaram, eu busquei edições anteriores e tudo mais. O que eu queria entender aqui era, claro, o objetivo deles com a diversidade, a metodologia que eles utilizavam e, claro, quais eram os eixos que eles focavam.
Afinal de contas, as organizações elas querem ter reconhecimentos, e para elas terem esses reconhecimentos, elas precisam se adequar às metodologias, aos objetivos que esses influenciadores, esses materiais estão dizendo. E por isso era tão importante entender o que eles entendem sobre diversidade. Seguindo, então, eu busquei as consultorias formais de diversidade também, foram 7 no total. Aqui, diferente dos materiais anteriores, elas foram tratadas com anonimidade, exceto uma, a Maturi, que é uma consultoria específica sobre diversidade etária, e ajudou a legitimar muitas questões do meu trabalho. Dessas 7 consultorias, 3, incluso a Maturi, aceitaram uma entrevista em profundidade, e tanto essas 3 quanto todas as outras, ou seja, as 7 no total, eu realizei uma análise de conteúdo no site também. Por que eu quis falar com essas consultorias? Eu queria entender o que elas entendem sobre diversidade, quais são os principais desafios delas com os seus clientes, que são as organizações, se elas são especializadas em algum eixo. Então, tudo isso ia me dando cada vez mais material sobre o que esses influenciadores organizacionais entendem sobre diversidade. Feito tudo isso, eu tinha, então, junto com as publicações da área de RP e comunicação organizacional e os influenciadores organizacionais, a gente consegue desenhar o atual discurso dominante de diversidade. Em rosa são os eixos mais comentados e que fazem parte do discurso dominante de diversidade, o que não quer dizer que eles já têm grandiosos avanços, mas sim são mais comentados por essas análises que eu realizei. O interessante seria que os pilares ali em azul, os eixos em azul, idade e até mesmo cultura, fossem inseridos de uma forma natural e proativa no discurso dominante de diversidade, para que ele seja, de fato, diverso, né? Aliás, nós somos seres interseccionais, ou seja, nós somos plurais, a gente não vive em caixinha, a gente perpassa vários eixos muitas vezes. Além do mais, até mesmo dentro de um mesmo eixo, como idade, nós temos várias idades, mostrando aí as relações intergeracionais. E continuando a minha discussão, eu trago os direitos humanos, em que um dos seus princípios é a universalidade, que entende que todos somos iguais, né, baseado de uma mesma posição, partindo de uma mesma posição, que é a igualdade formal. Por outro lado, a gente tem a igualdade material, que é a que a gente precisa focar bastante, porque ela entende e relativiza as posições. Nós não partimos das mesmas posições. E para isso ser possível, um dia a gente falar de igualdade, a gente precisa conversar sobre políticas compensatórias, ações afirmativas, que vão dando cada vez mais espaço, né, lugar a essas pessoas na sociedade. Em seguida, a Marli Leite mostra para a gente um pouco sobre intolerância e preconceito, e mostra que o ponto comum entre intolerância e preconceito é, infelizmente, a não aceitação das diferenças. Em seguida, a Gisela Castro vai trazer um exemplo do que a Marli Leite traz. Por quê? Por um lado, a longevidade está crescendo no mundo, por outro, o ageísmo está cada vez mais forte, ainda mais agora em época de pandemia, que as pessoas mais velhas automaticamente são colocadas como grupo de risco. E as organizações têm sim suas responsabilidades quanto tudo a isso. Com a Cecília Peruzzo e as relações públicas com a comunidade, com o entorno, mesmo dentro de um sistema capitalista, as organizações podem e devem se apossar dos discursos de diversidade e fazer com que eles sejam legítimos e praticáveis. Aliás, o funcionário, que aliás é uma das pessoas impactadas por toda essa questão dentro das organizações, ele além de funcionário, ele é cidadão. Então você está quase que olhando para dentro e para fora da sua organização ao mesmo tempo. Seguindo aqui então nas relações públicas, eu trago a Aderina Rochhausen e a Margalit Toledano, que são pesquisadoras de uma linha um pouco mais pós-moderna, em que no pós-modernismo a gente foca no dissenso, na pluralidade de vozes, né? E no modernismo a gente tem uma preferência pelo consenso, a gestão, pragmatismo. E aqui, por que eu trouxe as pesquisadoras pós-modernistas? Porque elas nos ajudam a refletir criticamente quanto à realidade e, consequentemente a isso, a minha proposta seria que a gente adaptasse o que for possível, já que o pós-modernismo não tem um compromisso com a prática, para influenciar discursos, para que eles sejam cada vez mais potencializados, permeando políticas e práticas que valorizem a intergeracionalidade e também consiga incluir a diversidade etária nesses discursos. Tudo isso pode ser feito pelas relações públicas ativistas,
para que, sim, cada vez mais a base da sociedade, que é a intergeracionalidade, possa ser muito bem aproveitada e não apenas ignorada como um senso comum e já existe, deixa para lá. Bom, então, eu também, para finalizar o meu trabalho, eu queria dizer que a gente não precisa ser velho para se preocupar com a questão da transformação do discurso. E é isso. Tenho muita esperança que isso mude um dia. Obrigada. De novo, né, peço um tempinho para vocês para a gente preencher o formulário aqui, tá bem? Com a avaliação. Tá bom. Bom, podemos retomar aqui? Bom, as apresentações foram todas muito boas, né? Todas ficaram antes do tempo, foram bem objetivas, né? Não precisou, mesmo eu avisando lá, vocês já estavam terminando antes. E como a gente mencionou no início, só o fato de vocês estarem aqui já é um ponto, assim, a se comemorar. Muito bom, parabéns para vocês três. E cada um de nós preenche individualmente um formulário individual após cada avaliação, né? E a gente encaminha esse formulário eletrônico e vai direto para a Abrapcorp. E aí, à noite, a gente se encontra novamente para a divulgação dos resultados, né? Às 18 horas, não é isso? Então, eu aqui, como presidindo essa comissão, eu agradeço demais a participação da Laura, do Gustavo, da Renata, da Ana Tereza. A gente fez um trabalho que foi muito compartilhado, trabalhamos como comissão mesmo, né, para poder fazer a avaliação dos trabalhos de vocês. Agradeço a todos, então, por isso, e que foi um trabalho conjunto muito interessante.
E aí a gente se encontra à noite, né, para a divulgação dos resultados. Fiquem bem, meninas. Muito bom os trabalhos de vocês e até mais tarde, tá? Parabéns a todas. Obrigada a você. Obrigada. Tchau. Um grande Até mais abraço. Até Abraço. mais. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, então, né?